Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Novo Olhar do Luxo, uma produção da Harriet Luxury. Estou aqui, Celina Biller, especialista no mercado de luxo, e Marcela Oliveira, a nossa diretora de comunicação, trazendo um episódio sobre hospitalidade e, dessa vez, sobre o universo dos eventos incríveis. Estou aqui com Roberto, da Elo Drinks, e a Roberta, uma dupla aqui que não são empresas diferentes, mas deu um match aqui já no nome. Então, imagina como não vai ser esse episódio. Bem-vindos, Roberta, Roberto, obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada. E para começar, vamos falar da definição, vamos começar do início, como se fala, né? O que caracteriza, na opinião de vocês e dentro da experiência de vocês, um evento alto padrão, um evento voltado para o público exigente? Bom, vamos lá. Evento alto padrão, diferentemente do que muitas pessoas pensam, não é um evento cheio de flor ou cheio de mobiliário. Não é a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que é apresentado ao público e aos convidados presentes no evento. Então, vale desde uma peça de design especial, vale desde flores pensadas e colocadas na ambientação correta, porque na verdade é uma peça de arte que você entrega. Estou falando particularmente da decoração, por óbvio. É uma peça de arte que você entrega para o teu cliente. Toda aquela cenografia ela é pensada para funcionar como se fosse uma galeria de arte. Então o convidado entra e ele é convidado pela experiência de passear pelos diferentes ambientes que é construído dentro de um evento. E cada ambiente tem uma surpresa especial para ele. Para você realmente tirar um... Nossa, que lindo! Uau! Uau, exatamente. Então, cada cenário é pensado para isso. Isso eu faço um link aqui com o Roberto, porque eu acredito que no ramo da coquetelaria também deve ter esse pensamento de você trazer o surpreendente para o teu cliente. Então, dentro do evento de luxo, é você surpreender a tua plateia, quem que você convidou, e está muito ligado a muito mais a experiência e hospitalidade, o receber bem. E não ao exagero. Acho que Exata- a gente normalmente fala muito disso, né? De que Exatamente. existe uma visão errônea que o luxo é a ostentação, é o muito, né? Seria uma decoração, né, daquela luxuosíssima no sentido de quantitativo Sim, mesmo, né? sim. Mas não, a gente está falando de detalhes, mais uma vez. Exatamente. Detalhes, exatamente. Pode até ter o exagero, se o desejo do noivo e da noiva for esse. Você pode exagerar, ter painéis de flores, flores caindo do teto, mas tem que ser tudo muito pensado. Porque para você ter um pé no brega desse exagero, é um fio muito fininho ali. Mas espera aí, eu já vou interromper esse papo, que a gente tem muito para falar sobre isso, porque esse olhar não é à toa, não é, Roberto? Exatamente. De onde veio esse seu olhar para a decoração e ambientação Bom, de grandes eventos? Vamos lá, até brinquei que antes de vir para cá para gravação, eu parei no lugar onde meu coração morou durante 5 longos anos, que é a Fundação Amando Árvores Penteado, a FAAP, onde eu cursei artes plásticas durante 5 anos. E a faculdade, quem conhece a FAAP já sabe que ela é uma experiência. Você tem aula de artes plásticas dentro de um museu, né? As salas onde você tem escultura, tudo. Então você aprende já a ter essa experiência desde o início. Depois eu fui para o exterior, morei fora, fiz cenografia fora. E eu sou assim, eu não canso de estudar. Eu acho que tudo você tem que estudar, você tem que ver referência em outros lugares. Eu busco muitas referências para os meus eventos, não olhando outros eventos, mas olhando restaurantes, hotéis, hall de hotel, quarto de hotel. O que que eles inventam ali para trazer uma experiência diferente? Quando você entra num quarto de hotel diferente, que te surpreende positivamente, você fala, nossa, eu vou voltar aqui direto, eu quero só vir nessa rede, eu quero só me hospedar nessa rede ao longo do mundo, eu quero conhecer isso. Não vá longe. O próprio aeroporto de Singapura, aquilo é uma floresta transformada dentro de um aeroporto, né? Então, daí que vem de você olhar diferente, você pesquisar fora da caixinha. Você trazer o surpreendente pesquisando em outros lugares e naquilo que você estuda a arte mesmo, né? E olha, eu já trago esse ponto da arte para algo inovador que eu conheci no trabalho da Elo Drinks, que o Roberto vai contar daquela orquídea, de onde veio essa ideia. Bom, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Roberto Vita, da Elo Drinks. Um ponto importante que a gente vê na Elo Drinks é a experiência que a gente passa para os convidados, né? A personalização dos drinks, a personalização do mise en place do bar.
isso são pontos importantes que elevam o bar, elevam a festa para um outro patamar. Então, são esses detalhes que a gente entrega que deixa o cliente satisfeito. E nesse universo todo estamos falando sobre experiências incríveis. Experiências, E as melhores experiências estão nos detalhes, não é, Roberta? Como que é para vocês dois esse processo criativo, tanto para criar um evento ou criar novos drinks, pensar esse conceito de cada evento de uma forma personalizada àquele cliente. Como que é o processo criativo de vocês? Roberto, posso passar a pergunta para o meu colega? A decoração é muito fácil, porque a decoração você faz o briefing e você vai atrás de grandes pesquisas. Mas a minha curiosidade aqui vai como você inovar num drink que ele tem uma receita, tem uma mixagem ali para você fazer dentro do drink. Como que você inova? Olha, a gente mergulha profundamente na história do cliente e tenta entender o que eles querem passar para os convidados, através do drink, através da decoração. Então a gente harmoniza tanto o mise en place do bar com a decoração. Tenta fazer um conjunto, uma parceria com a decoração, com o buffet, para levar uma experiência diferente para esses convidados. E tudo combinando com esse conceito, com essa ideia inicial, né, do cliente. Ô, Roberto, e na sua trajetória, né, nesse universo da coquetelaria, antigamente, isso a gente pode falar aí de 15, 20 anos, a apresentação dos bares não era como é hoje, né? Hoje ela faz parte da ambientação, da decoração, né? Eu imagino que na hora que você está fazendo o planejamento, o mapa da festa, você... Marcelo, exatamente. O você bar coloca, central, né? É ponto central, tem que estar grudado na pista, é palco, pista e bar. Todo o layout começa de palco, pista e bar. Hoje em dia é a área mais procurada. E aí você tem que inovar ali na forma como você coloca as frutas, né, os elementos ali para a construção do drink, até na forma como a equipe está vestida, né? Vocês pensam em tudo isso? Pensamos, a gente pensa em cada detalhe da festa para elevar o luxo de uma forma, nesses detalhes. Desde o uniforme da equipe, desde uma peça que vai de uma fruteira, vai ser um tom de cobre, prata, tudo alinhado com a expectativa do cliente. E de onde que veio a ideia dessa orquídea congelada? Não sei se você viu, Roberta, depois a gente mostra a foto, é lindo, né? Uma orquídea ali congelada dentro de um bloco de gelo que fica ali decorando a mesa do bar, né? Essa experiência é um welcome drink que nós fazemos que eleva ali a experiência do convidado ao chegar na festa. Então, o cliente consegue escolher detalhes ali da tonalidade da orquídea, se ela quer uma violeta, uma flor branca ou amarela. Então, esses detalhes que é perceptível, mas que o cliente, no final, ele vai gostar. Roberta, falando um pouco desse universo da decoração, né? E o que é luxo, o que é alto padrão, o que é bonito, né? O que é feio. Acho que é tudo isso muito particular. Sim. Mas eu acho que sempre tem aquela coisa que está na moda, que todo mundo quer, né? O que já foi, o que está hoje, né? Sendo muito buscado quando chega um cliente para você. Hoje está voltando o clássico mesmo. Incrivelmente tem aparecido, voltaram as noivas do tradicional verde e branco, que eu acho belíssimo, particularmente. As noivas que querem buscar o retorno às origens do casamento, que eu acho belíssimo também. Então, os lustres de cristal, logicamente é tudo muito revisitado, não é aquele clássico igual que nós tínhamos há 20 anos, mas é um clássico revisitado, moderno, Com toque bonito, contemporâneo. com toque contemporâneo, exatamente. O mobiliário está vindo muito bonito. Então, o clássico voltou a fazer o gosto das noivas e dos noivos novamente. A gente passou por uma fase dos casamentos balada, como se não tivesse amanhã, com 5 atrações e mais a loucura numa pista de dança, cuja decoração podia ser ciliar, ela não era o principal, mas o foco era o palco. E agora não, agora voltou novamente essa vontade de receber bem, essa vontade de ter um salão adequado, de contar uma história desde o início da cerimônia, um welcome drink muito bem elaborado. Eu acho que é uma tendência do movimento do próprio luxo, né? A gente entende esses altos, essas mudanças no caminhar do universo do luxo, que é muito revisitar o passado, mas também o que a gente tem sentido, principalmente pós-pandemia, é o quiet luxury, né? Que é o luxo discreto, mais refinado, mais sofisticado e minimalista.
tanto na moda quanto em todos os outros setores, acabam seguindo as mesmas tendências, Sim. né? Então a gente fala aqui muito do conforto da casa, o conforto do lar, o conforto de você estar na sua rede mais próxima de amigos, e aí isso se reflete também nos eventos e em todos os negócios. Depois, eu acho que a gente está nesses episódios aqui falando sobre hospitalidade, a arte do bem receber, e a gente só consegue receber bem se tem essa empatia, se tem essa conexão com o outro, Exato. e principalmente se a gente entende o valor e a profundidade da importância dos detalhes. Então, isso que vocês estão trazendo é realmente aquele momento da entrega, de tudo que a gente pensa, projeta, planeja dentro de de um trabalho muito criterioso, mas também artístico, Sim. de pensar não só um jantar entre amigos, não só pensar na celebração da empresa do final do ano, ou de como ambientar uma loja, uma casa, Sim. mas na hora de fazer uma celebração, uma festa, seja um batizado, seja um casamento, um 15 anos, Debutante, né? né? Debutantes, e assim, experiências memoráveis, a gente fala muito aqui, do luxo intimista. Então, na verdade, o luxo tem sido esse movimento, né? E acredito, talvez seja uma pergunta excelente agora, as tendências do mercado de eventos. Tem uma festa que nós fizemos com uma debutante, que foi no Palácio dos Cedros. E ela quis. O tema foi dos anos 30. E aí o nosso time teve que ir atrás de uniforme, a costureira atrás de Era um uniforme. Gatsby, mais ou menos, uma festa estilo Gatsby. Foi surreal, assim, uma festa de 15 anos, assim, num palácio, com equipe devidamente uniformizada de acordo com nos anos 30, né? Então a gente personalizou o uniforme da equipe, personalizamos a estrutura de bar, a forração com tecido de acordo com a decoração da festa que a gente utilizou. Também utilizamos aquele drink de welcome drink com aquela pedra de gelo com a cor do vestido da debutante. Uau. Então foi bem personalizado, cada detalhe ali, para que ela saísse satisfeita. Ela e a família, né? Era uma família É um sonho, né? Vocês trabalham com Sim, sonhos. assim. Exatamente. Debutante tem essa coisa do tema, da festa temática. Não, mas eu acho até eu ia falar que você falou da história, né? Sim. A gente frequenta muito evento, observa muito isso hoje em dia, né? Os eventos estão contando cada vez mais histórias. Exato. Porque eu imagino que antigamente a preocupação era tonalidade, cores, você escolhia uma cor. Hoje não, hoje num casamento você quer contar a história daquele casal, né? Você vai fazer um café parisiense porque Paris é uma cidade especial para aquele casal, né? Numa festa. Sim, e o ponto mais importante de tudo, a gente está falando de luxo, de receber, o mais importante de tudo, quando você está atendendo um cliente, a principal característica para mim é o cliente adentrar na festa. Ele é o primeiro a olhar a sua decoração e ele tem que se enxergar dentro daquele ambiente, ele tem que enxergar a personalidade dele. Então, a minha função é transformar o local dentro do ponto de vista até de circulação, de hospitalidade, pensar em buffet, pensar em bar, pensar na circulação dos garçons para não atrapalhar ninguém, nada mais desagradável do que ter uma cadeira grudada na outra e o garçom não conseguir circular. Então, tudo isso tem que ser pensado, mas acima de tudo isso que a gente fala do layout, da circulação da festa, isso é uma coisa que você já tem que pensar automático, é o que o teu convidado não vê, mas ele tem que estar lá. Agora, o que ele tem que ver é entrar e ver exatamente a personalidade dos seus clientes expressa. Roberta, isso me lembrou algo que eu li, enfim, o porquê que no luxo tem várias vertentes, né? Na moda, por que as modelos estão sempre sérias? Nos eventos, por que o staff usa preto? Sim. Que é sempre esse ar, não é o foco a modelo, mas a roupa. Então, né, o ser invisível. Sim. Isso é real? Você tem que planejar, tudo começa no planejamento de um layout, é o planejamento do invisível. Então, dentro desse layout, a gente pensa em ergonomia, em circulação da festa, e melhor posicionamento para atender bar, banda, buffet, convidados, assessoria, tudo tem que estar funcionando. É um layout funcional. Isso o teu convidado não vai ver. É como você fala, é a modelo invisível ali, a roupa aparecendo. E aí vem a decoração para ornamentar tudo isso. Então, quando o convidado entra, ele não vai ver, nossa, que mesa muito bem posicionada. Ela vai ver, nossa, que decoração linda. E vai se sentir bem, porque ele vai estar muito bem acomodado.
Não vai ter ninguém incomodando ele no assento, pedindo para levantar, porque o garçom precisa passar, ou porque o convidado que está É sentado sutil. É ao lado sutil. precisa levantar. Não pode ter isso. Uhum. Quando a gente coloca sofá table, como estamos sentados aqui, você tem que colocar 2 pessoas, porque a pessoa pode sair ou pela direita ou pela esquerda. Você nunca põe uma pessoa central para a pessoa que está na direita ou na esquerda, tem que levantar para a pessoa poder sair da mesa. Uhum. Então, tudo isso tem que ser muito pensado e são coisas que o teu cliente não vê. Que o convidado não vê, mas tem que estar lá. Isso é percepção de valor, né? Exato, são detalhes Exatamente. sutis que a gente não percebe no primeiro momento, mas que no decorrer da festa faz a diferença, né? É quando o teu convidado sai falando, nossa, que noite agradável que eu tive aqui. Foi uma noite memorável, inesquecível. Sim. Por quê? Porque tudo funcionou. Então, o luxo, a entrega também está aí, está na funcionalidade de tudo sair perfeito com começo, meio e fim. Eu sou uma apaixonada por bastidores, né? Sim. Eu adoro saber o que acontece por trás ali, né? O que vocês podem contar um pouquinho de quantas pessoas são envolvidas num evento? Quanto tempo antes, no dia da festa, vocês chegam lá, vocês começam a preparar tudo? Que é esse cuidado com o detalhe final, né? Para que chegue tudo perfeito. Sim, é uma loucura. Ele acabou de me perguntar quanto que eu levava de staff para fazer uma montagem. Minimamente eu vou com 15 pessoas. Né? Eu recebo praticamente de 3 a 4 caminhões de insumos para montar um casamento. Então aí você já vai fazendo conta até desde onde sai o evento, né? Desde a empresa de locação de mobília, de quantas pessoas trabalharam para carregar aquele caminhão, para o caminhão ir para o evento, flor, enfim. Nossa. Então, numa cadeia de casamento, numa sexta e num sábado, chega a trabalhar quase 200 pessoas. Uau. Gerar 200 empregos. Incrível. Olha que coisa bacana. Maravilha. A gente não percebe o quanto de mão de obra a gente precisa para poder entregar um evento, sei lá, para 200 convidados. Parte disso, né? Desde da montagem da estrutura que vai ser levada para a festa, os materiais escolhidos, isso uma semana antes, 2 semanas antes, para estar preparado para entregar o melhor. Ainda mais no seu tipo, né? Que tem comida, frutas, coisas perecíveis, né? Uma variedade de copos e taças que hoje a gente Exatamente. tem pros drinks, né? Então são copos, taças, detalhes que o cliente ali, quando está tomando o drink, percebe. Nossa, que copo lindo, que taça bonita. Então faz a diferença. E todo esse staff, né, em eventos, eu vivenciei no universo da diplomacia, onde somos ali envolvidos em eventos de pequena e grande magnitude, mas também sobre esses protocolos que exigem muita louça, muitas taças e um staff muito bem treinado também e apto para entender se um serviço é a francesa, a inglesa ou é um buffet. Aqui no Brasil a gente fala a brasileira, né, que você coloca tudo na mesa e cada um se serve. Então tem essas particularidades também de serviço, mas o quanto envolve mesmo num pequeno jantar um aparato, né, de itens, de talheres, e muitas pessoas. É aquilo que eu penso, transformar eventos comuns em eventos memoráveis. Então está no detalhe, está na experiência que a gente vai levar para os clientes. Exato. Porque às vezes está lá, você pode servir, né, de repente, um almoço entre amigas, pode estar lá um cafezinho, né, Marcela? A gente sempre fala do nosso bolinho da tarde, o cafezinho da tarde, e a gente até trouxe aqui para os nossos convidados. Então, é aquele bolinho, vai estar ali, a gente pensou qual é o sabor, como que prato que vai ser. Claro, aqui a gente está num ambiente... Mas entender da melhor forma que você vai oferecer aquele serviço. Então, a gente até comentou em alguns momentos, né, Roberta, sobre o quanto esse cliente alto padrão, ele percebe, ele sabe, ele conhece o que é uma toalha de linho, o que é uma toalha de algodão, o que é um utensílio de prata, um guardanapo, uma louça. qual é a qualidade desses produtos, Exato. né, de uma taça de vidro ou de cristal. Exato. Então, a gente começa a entrar num universo onde não é só um copo, é do que é feito, Exato. como é e como vai ser usado. Então, é um universo que a gente fala, pode ser para muita gente ostentatório, ou pode ser de mimimis, mas que é muito sobre referência, sobre tradição, sobre de onde e por que aquele item ele é tão importante estar naquela mesa dos noivos, aquela toalha de linho, porque de repente era da avó. Tem alguma história assim de itens de família que foram compor um evento? Tenho sim. Eu já cheguei a fazer estante, mas foi o pedido da noiva. Na entrada do salão tinha uma estante gigantesca.
A gente foi atrás de uma estante até meio antiga de fazenda colonial, e lá tinha como se fosse construído através de fotos, né? A gente contou uma história, a árvore genealógica da família, Ai, que da legal. noiva e do noivo. Então começava com os bisavós para os avós, os avós para os pais, os irmãos, os sobrinhos, estavam todos presentes ali. E no meio disso estavam as lembrancinhas e ah, tinha, por exemplo, um porta-joia da avó que estava ali presente. Tava o terço da nona, né, da bisavó que estava ali presente, que inclusive foi enrolado no buquê da noiva. Então, eu adoro quando a família traz ou alguma relíquia de família que vai usar na cerimônia. Eu já tive noivas que fizeram parte do vestido com parte do véu da avó. Então, é tão bonito isso, é tão bonito, é um resgate. Eu costumo falar que casamento é a união de duas famílias. De duas famílias que têm uma história. E isso que eu acho mais bonito em tudo no evento do casamento. E Não é sabe que- só o circo armado quando a pessoa quer uma atração muito fervorosa, né? Acho que isso é uma consequência, a sequência da festa. Mas não é o que está por trás. O por trás, o bonito, né? É Os essa pilares, história, né? é o pilar da história do casamento. E isso me vem dois conceitos, eu posso colocar assim. Um é a importância do storytelling, Sim, não só no marketing, mas nas nossas vidas. Então, como a gente conta essa história e como que você escolhe contar uma história dentro de um evento, mas também o mix do luxo, que é fortalecer o passado, vivendo a experiência do presente, mas sempre com as tendências do futuro, olhando para o futuro, que é a inovação. sim. E nesse caminho, eu queria perguntar para vocês dois, o que tem acontecido de inovador nesse universo dos grandes eventos? O que eu tenho percebido é linkar aquele óculos de realidade virtual para que a noiva, os noivos olhem e estejam dentro da festa antes de realmente acontecer. Já fiz festa Maravilhoso. desse tipo, então o produtor lá realizou toda a montagem para ela se A sentir projeção. a projeção para ela se sentir dentro da festa. Até na hora de pegar um drink que ela conseguia pegar dentro, o ambiente em si, Incrível. o palco montado, toda a decoração, já para ela perceber como que ia ser. Então acho que vai entrar muito vai ter bastante demanda A nesse sua empresa sentido. também, né? Tem novidades aí também nesse setor. Eu acho que vai ficar, não sei. Temos. Mas é muito legal ver o quanto esse setor ele demanda não só essa dedicação de staff, Sim. né, de treinar essas pessoas para entender o tamanho dessa entrega e a importância. Eu falo que no setor de serviços de luxo, a dificuldade é o staff, a equipe perceber o tamanho dessa entrega, que não é sobre o valor e nem sobre o local, é sobre a importância daquele momento que vai ser eternizado. Exato. Pegando o gancho do Roberto sobre os óculos de realidade, é inovador, mas também é um grande desafio. Porque você apresentar um projeto no 3D, você entrar numa realidade virtual e você apresentar o noivo e se sentir inserido, é muito bacana. Mas aí você tem que ter a expectativa e a realidade. Não adianta você ter a tecnologia hoje para você vender e entregar para o teu noivo e depois você não ter a entrega ali 100%. Sim. Então, você tirar do mundo da realidade e trazer para o mundo físico realmente um desafio muito grande. Você tem que ser muito fiel àquilo que você vai entregar. A excelência na entrega tem que ser muito boa. Senão você tem uma venda excelente e tem uma quebra de expectativa ali na entrega. Sim. E quando a gente fala de serviço também, Roberto, especificamente, que tem Sim. o serviço ativo durante o evento, né? Como é que é esse treinamento, essa preparação, né? Porque eu imagino que tem que ter uma agilidade muito grande na produção de drinks ali, para não formar fila, né, na frente do bar. Como é que é esse momento com os funcionários para chegar ali? E quanto tempo demora para uma pessoa fazer um drink, por exemplo? Olha, tudo é pensado para agilizar o trabalho do profissional, do bartender. Então, desde a montagem do mise en place até os profissionais escolhidos para aquele evento. Então, a gente conversa com os noivos para entender qual a expectativa que eles vão ter referente ao bar durante uma festa e escolhe os melhores profissionais para estar ali naquele momento. Então, a gente tem um chefe de bar que acompanha full time para saber tempos e movimentos da festa, se está tendo muita fila, o que pode ser feito. Então, tem esse detalhe que o chefe de bar ele consegue observar
para poder ter uma experiência bacana para o convidado. Então, e o pré-bet, né? A gente deixa tudo meio que preparado para facilitar o trabalho. Então, isso conta muito e é muito importante na entrega. E quanto tempo para fazer um drink? Olha, no nosso time, em torno de 30 segundos a gente entrega o Moscow Mule, por exemplo. Uau! Então, são drinks ali que são fáceis de ser preparados logicamente, com esse trabalho do pré-bet, desse trabalho do mise en place bem montado para o bartender realizar ali o drink. E falando de personalização nos drinks, né? A gente vê hoje drink com o monograma dos noivos. Cachorrinho. Eu fui num bastante. que tinha o barman ou uma pessoa ali do staff do bar tirava uma foto na Polaroid e pregava com uma presilha no drink, assim. Então, o que você pode compartilhar com a gente de personalizações assim que você já fez? A gente tem bastante experiência nisso, na parte também de colocar um recado ali na borda da taça com esse pregadorzinho, uma logomarca do cachorro, por exemplo, que a noiva gosta muito e quer ter ali no drink, levar essa experiência para ela e para os convidados, né? Então, essa personalização de uma flor comestível, tudo é bem pensado para cada drink, para ter aquela melhor experiência. Bom, a gente fala tanto sobre sustentabilidade no luxo, não só no luxo, hoje isso é uma obrigação em todos os setores, em todos os níveis aí da nossa sociedade, essa conscientização aqui na Rarit Luxury. Quem entrar no nosso site vai ver que nós criamos uma seção específica para falar sobre isso, trazemos esses projetos, essas ideias sempre para cada cliente que a gente atende, para realmente ser um ponto de atenção para olhar, mas também para implementar. Eu acredito que cada vez mais as empresas são obrigadas não só a fazer, mas a prestar contas disso, né? Acho que tem novas leis saindo também com relação ao cuidado com os colaboradores, a como manter a saúde mental e tantos outros assuntos que estão, sim, relacionados à atenção aos detalhes, né? Principalmente, de novo, falando sobre hospitalidade e serviços, é sobre pessoas. Então, queria saber um pouquinho, né, na empresa de vocês, como que vocês trabalham esses aspectos de ESG, né, de sustentabilidade, ou seja, o ambiente, pessoas, todos esses parâmetros, até porque eu acho que vocês já podem pegar um gancho também com a questão de eventos corporativos. Eu acho que estamos num momento aí de muitas ativações de marca, com experiências incríveis. A Marcela, que é uma especialista nisso, quem segue ela já viu que toda semana ela está em algum evento de marca. Eu adoro ver como as marcas se posicionam hoje, como elas contam essa história, Sim, né? sim. Então, a gente vê muita coisa inovadora nesses eventos, até a ambientação, olhando muito para essa questão do verde, de trazer essa humanização. E gostaria de ouvir de vocês se tanto o cliente de vocês presta atenção nisso, ou como que vocês têm trabalhado esses pontos para que também seja um caminho ali de conscientização sobre isso. O que eu posso falar, a preocupação de quase todo mundo é sobre qual que é o destino final das flores que fizeram parte do evento. É uma Legal. história a se contar, mas é a realidade. A flor, ela tem um tempo, principalmente flor de corte. A partir do momento que ela é cortada, desde o produtor, vai para o leilão do Velen, passa e chega na cadeia final, que é para finalizar o casamento, uma flor de corte, ela tem o tempo dela e ela acaba perecendo depois de um certo tempo. Quando você termina a festa, ela vai durar mais alguns dias e vai perecer. É o caminho natural da flor. Uhum. O cuidado que nós temos é no descarte dessa flor. Você não pode descartar no lixo comum. Geralmente eu tenho caçambas onde eles são descartados, onde tem a coleta regular e vai para um ecoponto. Para que isso possa virar no ecoponto, vira realmente destinado para empresas de adubo, para empresas que usam e moem esses cabos de flor folhagem para um destino final. Ele vai ser reaproveitado mesmo depois de perecer. Temos muito cuidado com a reutilização dos pratos de plástico que a gente usa embaixo. Opa, quase bati aqui. Para justamente aproveitar de um evento para o outro, para que não seja descartado o plástico. Então, tem todo esse cuidado realmente do resto. Ser cada vez menos. A gente tenha menos descarte possível. Então, tudo é feito.
Os meus aéreos, né? Onde hoje está na moda fazer aquelas estruturas aéreas, nós trocamos tudo para alumínio, que é muito leve, com tela, que você dispensa o uso da espuma floral, que não é biodegradável. Então, tudo isso você vai pensando em você usar produtos cada vez mais que não tenham descarte, não precisam ser jogados no meio ambiente e que você consegue reutilizá-los por muito mais tempo. Muito Incrível. legal. Exatamente. Eu acho que pode ser, um evento pode ser sofisticado, pode andar junto com a sustentabilidade, desde usando canudos biodegradáveis, onde vai ser descartado garrafas, latinhas. Então, separar isso para fazer o descarte no lugar certo. Reciclagem, né? Reciclagem, exatamente. Produtos orgânicos e locais. Então, tudo isso faz diferença. É o que a gente também preza aqui na Elo Drinks. Incrível. Perfeito. E acho que para a gente finalizar aqui, o que a gente espera do futuro dos eventos, né? Para onde vamos? O que chegou e que não tem mais jeito vai continuar? E o que vai vir de novo? Como eu falei, Marcela, veio um resgate do passado. Realmente está muito forte a tendência do passado revisitado. O que eu quero dizer? Eu tenho noivas que têm me pedido a área do coquetel, que isso era uma coisa que usou 20, 25, 30 anos. Saía da cerimônia, tinha uma recepção no coquetel, onde ficava uma área, todos os convidados ali conversando, confraternizando, e depois abria o salão, Sim. propriamente dito, para a sala de jantar, aonde tinha o palco, banda, bar e etc. Voltou isso, voltou a ter o evento social, o evento ser social mesmo. Isso eu acho muito Que bonito. legal. É a época da elegância dos Aham. eventos mesmo, onde o convidado ele era Envolvido, chamado, né? envolvido no cenário. Prezo muito pela volta, está voltando muito também, de novo, a atenção pela mesa posta, pelo jantar totalmente direcionado, bonito. Tudo isso muito revisitado e está voltando agora a tendência ao wellness. Não só a sustentabilidade, mas o bem-estar dentro dos eventos também. Isso está focado muito na arquitetura o wellness da arquitetura, o wellness da ambientação. É você se sentir bem. Por isso que voltaram a ter muitos espaços abertos, as fazendas, a praia, estar inserido no meio ambiente, estar inserido num local saudável, onde as pessoas se sintam bem, onde elas se sintam presentes dentro da natureza. Então, plantas, trazer plantas com ambientação, o plantado. Isso está voltando a ser muito tendência, voltado ao receber bem. Então, são duas coisas muito linkadas. E a gente vê que é uma tendência geracional mesmo. E eu já vou engatar essa pergunta para o Roberto falar das tendências, pensando na geração, nas novas gerações, que a gente lê com muita frequência o quanto diminuiu o consumo de álcool e o quanto está sendo aí, está na moda os drinks sem álcool, revisitados, muito inovadores. Seria uma tendência realmente de geração? É uma moda? Será que isso fica? Como que vocês estão trabalhando com essa questão? Olha, a gente está percebendo muito isso mesmo. Até nos casamentos a gente percebe que muitos convidados estão pedindo drinks sem álcool, ou até mesmo drinks mais saudáveis, sem açúcar, com pouco detalhe. A gente usa xarope de açúcar, a gente prepara, a gente não usa mais o açúcar. Então, a gente consegue reduzir ali na hora para cada convidado de acordo com o gosto de cada um. Então, esse detalhe faz diferença. Então, eu acho que a integração da tecnologia vai vir de encontro com a expectativa dos clientes. E falando de drinks, né, que a gente que adora, qual é o drink do momento? Olha, hoje o que a gente percebe é o Fitzgerald. O Fitzgerald Meu favorito. é o que mais tem saído nas nossas festas. O Moscow Mule também, nosso também, porque a gente faz o xarope artesanal de gengibre, então tem aquele sabor mesmo presente. Então, são os dois drinks que mais têm saído hoje. E cadê o nosso, Roberto? Roberto, deixa eu perguntar. E a volta dos clássicos? O Cosmopolitan, o Blood Mary? O pessoal tem pedido essa volta dos drinks tradicionais? O Cosmopolitan tem pedido, tem saído bastante nesses pedidos. O Blood Mary não tanto, mas o Gin Tônica também, que foi um auge um ou 2 anos atrás, hoje diminuiu muito. Então tá indo mais para drinks curtos, que nem o Fitzgerald, desde um Negroni. Então, Negroni é tradicional, né? Tá voltando, eu sinto isso também, a volta da tradição. A tradição está voltando. Gente, a minha tradição é vinho.
Tinto. Mas adoro também um drink com uísque, entende? Um boulevardier, Eu prefiro. um Penicillin. penicillin. São drinks que fazem sucesso. Olha, a gente costuma falar, né, que a gente trabalha muito, muito. Nosso dia é realmente muito cheio, mas no final do dia a gente fala assim, ai, que delícia! Eu falo, eu trabalho muito, mas eu trabalho muito, pelo menos a temática é boa. A temática é boa. Então, somos todos aqui, acredito, apaixonados por esse universo da hospitalidade, do receber bem, da atenção aos detalhes, o quanto o luxo. E o objetivo desse podcast não é falar o quanto ou o tamanho, mas entender um pouquinho das características e da importância dos detalhes para a gente ter esse novo olhar do luxo para aquilo que realmente importa. Que para mim hoje são as conexões reais, muito essa tendência da gente valorizar o que é raro, o que é difícil de encontrar. Então, quando o Roberto fala que criou um drink específico, quando você cria uma festa única. E nós tivemos tantas conversas, né, Roberta, para entender a importância da nossa entrega depende muito de quem nós somos e aquilo que nós acreditamos. Então, nenhuma dessas entregas acontece se a gente não acreditar nesse propósito. Exato. De que isso vai impactar a vida, né, ou a memória daquelas pessoas. E eu acredito muito nesse time de pessoas que nós estamos trazendo aqui para o podcast, exatamente porque estão muito alinhados com a visão, desde que eu criei a empresa, como eu tenho trabalhado, de acreditar que nós estamos aqui para servir, mas principalmente ser um canal de divulgar a importância disso, de trazer pessoas que estão alinhadas a essa visão e que querem transformar esses eventos, né? Então, tem muitos perfis de profissionais que trabalham com festas, tem muitos perfis de servir uma bebida, de fazer aquilo ser emocionante, de tocar, mas quando a gente tem esse propósito de vida de servir e de surpreender, eu acho que a gente dorme em paz, não é? Exatamente. E um ponto que também eu acho legal falar a gente que conhece os dois aqui como profissionais, né? É o atendimento ao cliente, não da festa, né? Ao dono da festa, né? Tipo, eu sempre brinco assim, eu quero contratar alguém para fazer um evento meu que abrace aquela causa, né? Então, com você que eles vão falar durante muito tempo até chegar aquele dia. Isso é importante também, né? Exatamente. Vocês terem essa sensibilidade de lidar com com o dono da festa de uma forma próxima e abraçando mesmo, porque às vezes é um momento muito tenso, né? Você sabe de uma muitas coisa? Eu expectativas. adoro ver todas as minhas noivas entrando no altar. Eu sou a primeira a chegar na decoração de antes e sou a última a sair. Minha equipe vai embora, já terminaram o serviço e eu fico. Até ela entrar. E você sabe que, assim, eu tenho clientes, eu tenho noivas que depois eu fico no dia seguinte sentindo falta. Eu falo, ai, gente, acabou, foi tão boa a nossa jornada. É igual com cada cliente, né? Eu fico órfã. Exato. Fica órfã, fica alguns dias realmente, sabe, sentindo uma saudade das nossas conversas de Sim. WhatsApp. Porque você acaba, às vezes, ficando próxima da mãe, da sogra, do pai. E o que é mais gostoso é cativar o cliente. Eu tenho clientes que eu fiz casamento, já fiz chá de bebê, já fiz batizado dos filhos, aniversário de 1 ano de um filho, aniversário, segunda-feira, eu tenho aniversário de 4 anos da primeira filha de uma cliente minha que eu casei em 2018. Então, assim, ela continua minha cliente, já viramos amigas. Sim. E, assim, a nível dela palpitar na decoração, não vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então tá, vamos fazer juntas. Já cria uma intimidade tão grande que ela acaba interferindo bastante no que Igual vai a fazer. gente, Eu acho né? ótimo. Que fica amiga dos clientes. Eu acho No ótimo. drink. E detalhe, eu acho que o luxo também é isso, é você cativar o teu cliente relações. e você manter essa relação até o fim. A conexão, né, nosso com É a o cliente, conexão. a conexão ela é muito importante. Eu tenho um cliente também hoje que eu fiz festa de lançamento da clínica dela de estética e eu já fiz 3 aniversários da filha dela. Então, foi levando. Então, cativa. A gente fez uma boa entrega, ela gostou da gente, gostou do nosso atendimento, e aí a gente está fazendo o aniversário da filha Permanece, dela. né? Permanece, Isso eu acho exatamente. muito É o que a importante. gente sempre ouve, né? Quem é amante da Chanel vai comprar Chanel a vida inteira. Não adianta. Por quê? Porque quer ter a grife da Chanel? Não, porque acredita É na a marca e paixão. gosta. É. Vai além do símbolo do C, gravado na bolsa, né? Além. Exatamente.
E olha, estamos acabando esse episódio. Poxa. Muito delicioso. Com certeza terá continuidade, talvez não aqui no microfone, com um drink, planejar uma festa. Vamos planejar uma clínica de drinks, já tá lançado aqui, que vai ser uma experiência bacana. Tem a clínica de Uma drinks delícia. da Elo Drinks. Roberta Luca, muito obrigada por Obrigada, essa eu que caminhada, agradeço. por essa trajetória, pelos insights, por compartilhar esse amor de vocês por esse universo. E a gente fica aqui ansioso para conhecer um pouquinho mais. Quem sabe teremos aí uma segundas rodadas ou Vamos. eventos. E muito obrigada por esse momento Eu tão que especial. agradeço, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, Roberta. Muito obrigado mesmo pela parceria aí, pelo convite. Foi uma satisfação conversar com vocês. Sim.